O J e o K vai manter em 1. Não, o circuito começa a inverter. Tá? Vamos lá, por exemplo. Vamos pegar aqui. Vou pegar uma outra cor. Vou pegar azul. Azul é legal. Então vamos lá. Vamos dizer que eu tenho aqui um flip-flop JK, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho um clock. Então. Tá. Aí eu tenho a minha entrada J e K, certo? Aí vamos dizer que o J começou aqui em 1. É. Tá. Vamos pegar o JK com borda de subida ou borda de descida? O que vocês preferem? Subida, descida. Tanto faz. Pode ser, vamos fazer os dois então. Vamos lá. Então vamos lá. Então, se eu tiver com borda de subida primeiro. Então, borda de subida primeiro? Você tinha pedido subida ou descida aqui? Descida, então descida primeiro. Então tá aqui, ó. Esses aqui são os intervalos de tempo que vão me importar, tá? Tá, então vamos lá. Então aqui eu vou ter... Oi? eu coloquei qualquer valor aqui, tá? Chutei. Tá? Eu comecei os dois com zeros, aí de repente eu subi o K para 1, subi o J para 1 e depois mantive os dois em 1. Tá? Só para mostrar o que acontece. Tá? Então aqui, nesse estado de tempo aqui que é o primeiro que eu tenho, então eu não sei o que estava aqui para trás. Então daqui para trás eu não sei o que tinha. Tá? Mas nesse instante de tempo, quando o clock bateu aqui, o que aconteceu? Eu tenho o J em 0, K em 1. Então, J0, K em 1, o meu sinal vai para reset. Então, o meu sinal vem para 0. Aí meu clock bateu de novo. O K está em 1, o J está em 1, o K está em 0. 7. Tá. Aí, agora, eu tenho o próximo, K1, J1. O que ele vai fazer? Inverte. Então, inverte. No próximo, inverte. Então aqui, ó, ele deu um...
Pessoal, aí agora eu coloquei ali em verde a borda de subida, tá? E aí o que muda na borda de subida? Só vai mudar o instante de tempo em que eu estou observando as coisas, tá? Então, eu estava olhando nessa borda aqui, então nesse instante de tempo. Agora eu estou olhando nessa borda aqui, que é outro instante de tempo, tá? E aí o que eu vou falhar? Vou olhar esse instante de tempo. Aí o J está em 0, K está em 1. O que ele vai fazer? Vai resetar. Então aqui, ó, eu não sabia o que ele estava, e ele só veio e resetou. Porque ele resetou, porque aqui está 0 e 1. Aí agora nessa próxima borda está 1 e 0. Virou um 7. Não, 7. Aqui é um reset. E aqui é um 7. Tá. Agora nessa borda aqui, ele está 1 e 1. 1 e 1 ele inverte. Então, inverteu. Aí aqui, 1 e 1 de novo. 1 e 1, ele vai inverter o que está no Q de novo. Aí inverte, 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 inverte. Tá. Tá. Qual que é a diferença desses dois circuitos aqui? Qual que é a diferença dos dois circuitos? O tempo, tá? A borda onde ele está, então, um está defasado do outro em metade do pulso do clock, tá? Beleza? Não o clock inteiro, metade do pulso de clock. Porque um está subindo, o outro está descendo. Vamos dizer que o clock esteja 50-50, tá? Se o clock tiver, tipo, 25% do tempo em um, aí a diferença entre eles vai ser de 25% do tempo. Isso. Pelo diagrama você consegue dizer isso, que ele está encadeado um embaixo do outro. Outra coisa que a gente consegue falar, que esse JK está gerando uma oscilação com metade da frequência do meu clock. Por quê? Porque ele demora um período inteiro de clock para atualizar a minha saída do meu flip-flop. Por exemplo, a cada subida que ele vai atualizar. Então, por exemplo, no verde a cada subida, no vermelho a cada descida. Tá? Sim, mas na subida que é a metade do clock? Na subida... Que é a metade do clock? Na descida não. Na descida também. Na descida também, aqui ó. Porque aqui ó, de uma descida até a outra descida, eu tenho um pulso inteiro de clock. De uma descida até a outra descida, ele manteve aqui em 0. Aqui, manteve. Aqui que ele teve que manter, então aqui ó, tem um período de clock inteiro. Então ele estava embaixo, subiu, desceu de novo. Manteve aqui. Durante todo o período manteve. Está embaixo, subiu, desceu de novo. Durante todo o período manteve. Tá. Isso. Se eu colocasse outro JK, mestre escravo, na frente desse JK mestre escravo, tá. O que iria acontecer? Eu iria dividir de novo o período do clock. Então o meu período de clock, que por exemplo está em... Se ele estivesse em 100 MHz, agora ele está gerando 50 MHz. O próximo, 25 MHz. E assim subsequentemente. Eu estou diminuindo o clock, exato. Eu estou dividindo o meu clock, dobrando o período do meu clock. Tá. Se o clock... Não, mas o clock ele está oscilando mas numa frequência constante. Aí o circuito é não determinístico, geralmente não acontece. Tá? Por exemplo, você compra o processador está oscilando a 3.8 GHz. Então ele tem a frequência dele. Ele tem um turbo bus que vai até 4.2, mas ele sempre está numa frequência determinada. Uma outra frequência, exato, mas ele está trocando a frequência, mas não oscilando as frequências dentro dele. Isso, exato. Tá. Então, o clock é sempre uma frequência constante. Então, por exemplo, se eu colocasse ali, considerando um clock de 60 Hz, qual que é o clock que está saindo ali? 30 Hz, tá. Aonde que geralmente a gente usa uma coisa dessas? Por exemplo, rádio relógio, tá. Vocês já notaram que o rádio relógio, os dois pontinhos, eles ficam um segundo aceso, um segundo apagado, um segundo aceso, um segundo apagado? Quem que está determinando se está aceso ou apagado? Bom, a frequência da tomada, ela é 60 Hz, então está ali o nosso clock, a tomada já vem em 60 Hz.
Tá? Mas E ele não tem um uso para essa vinda de energia que vem da tomada? como assim? Não tem um consolador dentro do relógio para controlar hertz? Não. Geralmente o relógio utiliza do hertz da tomada. Então, por exemplo, tanto que você pega um relógio do Paraguai, por exemplo, que lá é 50 Hz a velocidade da tomada, traz um relógio de lá para cá, ele começa a contar mais lento. Então, ele erra o tempo razoavelmente. Então, tipo, ele erra bastante. Sim. O mundo oscila entre 50 e 60 Hz. Tipo assim, tem partes do mundo que é 50 Hz, tem partes do mundo que é 60 Hz. Mas depende da região que você está. Já tem uma outra prova que tem gente tentando subir essa frequência para mais alto, chegar em 120, 180 Hz. Dá menos perca de energia elétrica. Quanto maior a frequência, menor a perca pela distância. Então, por exemplo, postes de alta tensão. Alta tensão eles também transmitem em alta frequência, justamente para tentar fazer maior amplitude. Quando chega, por exemplo, se é 120 Hz, para chegar no determinado local, ele vai chegar com 60. Ele vai chegar com aumentar. Não, ele pode chegar com 120. A ideia é que os eletrônicos sejam substituídos. Tá? Que seja gradativo, mas que aconteça. Então, acontece. Beleza? Diga. Não vou prometer, não. Vamos ver. Não, a gente pode ir, tipo assim, marcar um dia, fazer uma aula extra à tarde aí, ficar à tarde no laboratório. Mas, tipo, isso a gente pode fazer. Meio que, tipo assim, vocês têm que ver quando que vocês podem ir à tarde e marcar um dia. Não, à tarde eu tô livre sempre. Talvez fazer o JK também. Pode ser que eu dê, pode ser que não. Mas aí, dependendo do que você pedir, vai ser diferente. Pode ser que eu peça, cria um circuito oscilante. Aí você vai definir que o JK, quais são os valores dele. Entendeu? Do flip-flop, conceito. Flip-flop, conceito. Saber, por exemplo, diferenciar aquele quadradinho, notar que tinha aquela bolinha que era o flip-flop, borda de subida, borda de descida, essas coisas assim. Desenhar ele por dentro, não. Tá. Desenhar por dentro vai ser soma, subtração, divisão, multiplicação, essas coisas. Tá. Flip-flop é mais alto nível. Por quê? Porque a gente vai utilizar o flip-flop para fazer outra coisa, que é o circuito de memória. Tá. Então, por exemplo... para que a gente está vendo flip-flop até agora? Então, a gente está vendo flip-flop para chegar em dispositivos de memória. Tá? Então, a gente tem dispositivos de memória que pode coordenar tanto leitura quanto escrita de dados. Tá? Então, por exemplo, um flip-flop. A leitura de dados está na entrada, a saída dos dados está na saída. Tá? E aí, Pessoal, vamos lá. Então, quando a gente está falando de dispositivos de memória, a gente sempre vai estar considerando o flip-flop do tipo JK, mestre-escravo. Tá? Sempre. Tá? Pode ser o borda de subida, pode ser o borda de descida, isso pode variar de acordo com a situação, mas sempre vai ser o mestre-escravo. Tá? E aí a gente tem que esse processo ele pode ser tanto serial quanto paralelo. A gente viu alguns casos em que serve melhor um, serve melhor outro. Então, por exemplo, eu quero armazenar informação. Então, e criar um atraso. Então eu tenho informação entrando, eu tenho o meu clock oscilando, eu tenho vários circuitos e uma saída de dados. Então está entrando serial, está saindo serial. Pode ser que tenha 1, pode ser que tenha 10, pode ser que tenha 1 milhão de circuitos aqui no meio. Mas ele está entrando serial, está saindo serial. Tá? Geralmente o que isso aqui está fazendo? Isso aqui está adicionando um período de atraso. Tá? Então cada flip-flop desse daqui está atrasando a minha entrada para chegar na saída em um período de clock. Concordam? Porque ele vai demorar um período de clock para colocar o que está aqui e daqui. Um período de clock daqui para cá. Um período de clock daqui para cá. Um período daqui para cá. E assim por diante. Tá?
um clock inteiro, tipo uma subida e descida, um estado completo de clock. Que nem tipo o período do seno, ele sair de um ponto, subir, descer e chegar no mesmo ponto. Então o período do clock, ele está num ponto, subir, descer e chegar no mesmo ponto. Isso. Uma crista e um vale. Isso. Tá. Escrita e leitura paralela. Então o meu dado entra de forma paralela, sai de forma paralela. Tá? Então eu tenho só um dispositivo de memória. Aonde que a gente usou isso daqui? A gente usou isso daqui no contador circular que a gente fez aula passada. Contador código de Gray, contador de 0 a 9. A gente utilizou isso aqui. Ele entrava paralelo, saía paralelo. Entrava o ABCD, saía ABCD. E reentrava no circuito. Professor, qual que é o antes desse mesmo? Que é paralelo? Serial, serial. Entrada serial, saída serial. Daí isso aqui, entrada paralela, saída paralela. E aí eu posso ter as mudanças. Por exemplo, entrada serial, saída paralela, que é o caso da TV. Então, entra um cabo, ou tem um cabo de energia, um cabo de sinal, sai paralelo a informação. E a escrita paralela, leitura serial. Também pode ser. Tá? Então, existem essas opções. E como que seria um universal? Bom, um universal seria um cara que conseguisse tanto receber entrada serial quanto entrada paralela. E tirar tanto saída paralela quanto saída serial. Então, geralmente, os dispositivos de memória que a gente tem no mercado são desse jeito. Tá? E onde você vai selecionar, se você quer entrada serial, entrada paralela, saída serial, saída paralela. Aí vai ter um bitzinho lá que você vai colocar em 0 ou em 1 para definir se vai ser um ou outro. E a partir disso você usa o resto do circuito porque você precisar. Tá? Hã? Como assim, além de outra memória? Existe algum outro componente? Ah, não. A memória que serve para isso, mas a memória pode estar embutida em outras coisas. Então, por exemplo, um microcontrolador tem memória embutida. Então, por exemplo, você pega tipo um Arduino. O Arduino tem memória embutida dentro dele. Desse tipozinho aqui mesmo. Tá? Então, é uma memória. Tá, aí vocês tinham alguns exercícios. Então, o primeiro exercício, construir uma memória de 4 bits de leitura e saída paralela. Utilizando essa memória, então, leitura e escrita paralela. Utilizando essa memória, fazer um contador de 0 a F e depois um contador de 0 a 9, depois um contador de 0 a F e depois um contador código de Gray. Tá, que foi o que a gente fez na aula passada. Aí depois a gente fez a modificação dele, que é construir uma memória de 2 endereços de 4 bits. Então, 2 memórias de 4 bits. E fazer no registrador 0 seu contador de 0 a 9 e no registrador 1 seu contador de 0 a 16, com código de Gray. E depois o seu processo ter uma chave que fica dizendo conta de 0 a 9, conta código de Gray, conta de 0 a 9, conta de código de Gray, que foi o que a gente também gerou o mapa de tempo na aula passada. Diga. Eu acompanhei na última aula que você fez, mas eu tenho muita dificuldade na hora de interpretar a questão, tá ligado? Por exemplo, construa uma memória com 2 endereços. Seria tipo uma em cima da outra? Pode ser uma do lado da outra, uma em cima da outra. 2 endereços significa que eu vou ter 2 regiões de memória. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar um terreno e colocar uma cerca, eu tenho 2 terrenos. Se eu pegar uma casa que tem 2 andares, eu tenho 2 andares. Eu posso ter 2 apartamentos. Tá? Então, tipo assim... 4 bits no caso vai dividir, então vai ser 2 dividido por 2 endereços de 4 bits. Então, eu tenho que cada endereço tem 4 bits. Então, se eu tiver 32 endereços de 8 bits, então eu tenho 32 regiões de memória, onde cada memória tem 8 bits dentro dele. Isso. No caso aqui são 2 memórias, 2 registradores, cada um de 4 bits, com entrada e saída paralela. Tá? E aí o que eu estou fazendo? Eu estou colocando um endereço neles, dizendo, ó, esse aqui é o registrador 0, esse aqui é o registrador 1. E aí eu tenho uma chave que está colocando um demux e um mux. Então, para mim, visualmente do lado de fora, eu tenho uma entrada de 4 bits e uma saída de 4 bits. Dentro dela eu tenho 2 endereços, então eu tenho 2 memórias que eu estou selecionando. Se vai ser a entrada 1 ou na 0. Tá? Então, vamos lá. Oi. Construir a primeira parte? Vamos lá. Então, vamos lá. Ó,
eu tenho duas memórias de 4 bits, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho duas memórias de 4 bits. Então, eu vou colocar de pé elas aqui, tá? Tá. Tenho duas memóriazinhas que tá entrando paralelo, saindo paralelo delas. Tá? Então, cada um desses bloquinhos aqui é um JK ou um flip-flop DMS escravo. Tá? Então, tenho as minhas entradas aqui e as minhas saídas. Como que eu vou colocar isso aqui dentro de uma memória? Eu vou colocar um MUX. Oi? Por que 2 MUX? Não. Aqui não, porque aqui, ó, eu tenho... Porque aqui eu tenho a S0, S1, S2 e S3. Tá. Então, o que eu tenho aqui, ó, pessoal? Vamos lá. Eu tenho na minha entrada aqui 4 entradas binárias, certo? Então, I0, I1, I2 e I3. Tem 4 entradas binárias. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. I0, I1, I2 e 3. Tá? Então, eu tenho os meus 4 inputs. Aí, esses 4 inputs, eu estou selecionando qual que vai ser o endereço para onde eles vão entrar. Então, aqui eu tenho um demux, que está dizendo se eles vão entrar na memória 0 ou na memória 1. Tá? Se for 0, vai entrar aqui na memória 0. Se for 1, vai entrar na memória 1. O quê? Os MUX e DMUX, sim. Tudo interligado. Tá? Por quê? Se eu colocar o 0 ali no endereço, o que tiver na minha entrada vai entrar no 0, e o que tiver dentro do 0 vai sair na minha saída. Independente de qual escolher. Se eu escolher o endereço 1, o que tiver na minha entrada vai entrar no endereço 1, o que tiver dentro do endereço 1 vai sair para a minha saída final. Tá? Então, eu visualizando de fora, eu tenho 4 barramentos de entrada, 4 barramentos de saída e um endereço. São as memórias, 2 memórias no meio. Se eu quisesse que fossem 4 memórias de 4 bits, então o que aconteceu? Eu ia ter mais demux. Tá? O meu MUX e o meu DMUX, ao invés de ser de 2 saídas, por exemplo, seria de 4 saídas. Eu teria mais uma memória e mais outra memória. Aí, tipo assim, todos eles teriam que vir... Então não precisaria acrescentar mais demux, e sim mais saídas do demux. Não, colocar os DMUX maiores. Então, aqui eu tinha um DMUX de 1 para 2. Aí eu teria que colocar um de 1 para 4, de 1 para 8, de 1 para 16, de 1 para 32, de 1 para 1 milhão. Tá? Então... e aí aqui eu tenho essas memórias do mesmo jeito, iam entrar dentro dos meus carinhas aqui. Tá. Então, para o meu circuito, o que mudou? Agora eu tenho um endereço de tamanho 2, porque eu tenho a memória 00, a memória 01, a memória 10 e a memória 11. Então agora eu tenho 4 memórias para selecionar. Então, para mim, o que acrescentou? Acrescentou
um bit de endereço para o lado de fora. Do lado de dentro, eu dobrei a quantidade de memórias que eu tinha, tive que aumentar a MUX, aumentar um monte de coisa interna. Tem uma memória maior, tipo assim, eu tenho um pente de memória de 2 GB, eu tenho agora um pente de memória de 4 GB. Só isso. Tenho mais espaço para armazenar coisa, só isso. Cabe mais informações. Mais zeros e uns, Tem mais informação salva ali dentro. Tá. Mas teoricamente é a mesma coisa, só estou crescendo ela para caber mais coisa. Tá. Então, a que eu tenho aqui é uma memória simplesinha, onde ela tem só 2 endereços e uma entrada e saída com um bit de endereço, selecionando se vai ser a entrada 0 ou a entrada 1. Só que esse meu bit de endereço também está selecionando qual que vai ser a função. Se for a função 0, ele vai ser o contador de 0 a 9. Se for a função 1, vai ser o contador código de Gray. Então eu tenho essa memória, onde um contador está armazenando e contando de 0 a 9, e outro contador está armazenando e contando código de Gray. Hã? Esse contador está na memória? Não, esse contador é um circuito que está do lado de fora. Que eu estou conectando na minha memória. Certo, ele vai analisar qual ele vai usar, qual registrador ele vai usar. Isso. Porque eu tenho, se o contador, se o meu endereço, no caso a minha função for 0, eu vou ativar o contador 09. Se o meu endereço for 1, eu vou ativar o contador código de Gray. Tá. Isso. Aí, esse cara aqui vai gerar alguma coisa. Vou apagar isso aqui, peraí. Ou vou apagar ali? Não, vou apagar esse pedacinho aqui embaixo. Não vou apagar nada não, vamos lá. Vamos fazer aqui. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter mais ou menos o seguinte. Então eu tenho uma memória, tá? Onde nessa memória está entrando 4 bits e está saindo 4 bits, tá? E essa memória aqui tem um endereço, certo? E aí eu tenho aqui do lado um circuito combinacional que vai me dizer, por exemplo, está entrando 2, vai sair 3, está entrando 3, vai sair 4, está entrando 4, vai sair 5, que é o circuito combinacional do contador, tá? Então, vamos dizer que eu tenho aqui um contador 0 a 9, tá? E aí esse contador de 0 a 9, ele recebe um sinal de 4 bits e produz um sinal de 4 bits, tá? Beleza? E eu tenho outro contador. Ai, caraca. Que é o código de Gray, tá? Que ele também recebe 4 bits e também produz 4 bits. Tá? Então é uma tabela combinacional. Está entrando uma coisa, está saindo outra coisa. Uma tabela combinacional. Só que o que ele vai fazer? Bom, aqui, essas entradas aqui, elas vão ter um MUX para selecionar se vai vir de um ou do outro. Aqui também vai ter um MUX para definir se está vindo de um ou do outro. Mesma coisa aqui. Se está vindo de um ou do outro a minha entrada de dados. Sendo que esses MUX aqui também estão ligados nesse endereço. E a minha saída está retroalimentando o meu circuito. Se você quisesse colocar contadores maiores, por exemplo, aí eu ia mudar aqui, ó, ao invés de 4 bits, eu colocaria tipo um quinto bit em cada um deles. Então agora, ao invés de ir de 0 a 16, vai de 0 a 32. 0 a 31, na verdade. 0 a 15 vai de 0 a 31. Posso colocar qualquer tamanho. Qualquer tamanho. Qualquer tamanho e qualquer quantidade. Não, isso aqui seria uma memória RAM. Isso, uma DDR.
Tá, uma memória DDR, que é uma memória de acesso direto. Você está dando um endereço, ele está te dando resposta dentro desse endereço. É uma memória DDR. Tá. Então, por exemplo, no computador, cada memória dessa daqui ela tem 8 bits. Então, uma memória dessa tem 8 bits. Tá. E aí aqui, o que eu estou fazendo? Olha, com esse endereço aqui, então a saída dessa memória está entrando nesses dois circuitos combinacionais. E aí esses dois circuitos combinacionais estão pegando essa entrada e gerando uma saída. Só que somente a saída que estiver selecionada pelo endereço vai entrar dentro da memória, que vai atualizar a memória correta. Beleza? Deu aqui? Vamos lá. Como assim? Ah, não, vamos lá, peraí. Aí, o que são 4 endereços? Os 4 endereços são 4 memórias. Só que aqui, por exemplo, cada memória tem 4 bits, aí cada memória dessa tem 32 agora. Então, seriam 32 demux e 32 mux aqui no final. Fazer uma coisa grandão. É. Pode fazer 1, 2, 3, 3 pontinhos, 30, 31. Pode. Traço como? Traço e o número, o tamanho do barramento?